Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte do Senhor para edificar a tua vida, abençoar o seu dia. 1 Samuel 17, os versos de 34 a 37 diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Olha, esse texto aqui da palavra de Deus vem nos lembrar, né, vem narrar aqui quando Davi, que era um jovem e não fazia parte do exército de Saul, era um jovem apenas que ele tinha ido levar alimento, suprimento lá para os seus irmãos que faziam parte daquele exército. E aquele exército ele estava sendo afrontado por um gigante, era o Golias, né, que era um filisteu e estava ali querendo derrotar o exército de Israel, então para poder tomar aquele espaço, aquele território e submeter, subjugar o povo de Israel ao povo filisteu. Então Davi chegou ali naquele momento, ele viu aquela situação ocorrendo ali e então ele começou a falar ali com seus irmãos que ele queria enfrentar aquele gigante, mas eles não acreditaram nele, mas ele insistiu e foi ali nas autoridades até que chegou ao rei e o rei então o chamou e Saul falou com ele: mas como você vai enfrentar o gigante? E ele começa a explicar: eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão pega a ovelha, eu vou e luto com o leão e tiro da boca do leão. Eu luto com bichos grandes e eu encaro bichos gigantes. Eu não encararia, eu não lutaria contra esse incircunciso, porque Deus me protege lá lutando com aqueles animais grandes. Deus vai me guardar e me proteger e me dar vitória aí com relação a esse gigante também. Então o rei ali começa a querer oferecer a sua armadura para que Davi estivesse humanamente falando, né, tecnicamente falando, preparado para encarar o gigante. Mas aí Davi observa que não vai dar certo e Davi: não, pode deixar que as estratégias que Deus vai me dar são melhores. E Davi então pega ali umas pedrinhas, pega a sua funda e dessa forma ele faz o gigante tombar ao chão. Depois ele vai, ele pega a lança do próprio gigante, que a lança era enorme e muito pesada, e ele degola o gigante e levanta a cabeça do gigante e mostra para o povo ali, o exército de Israel vibra. Mas a gente vai pensar, como que Davi teve essa coragem? Como que Davi conseguiu desenvolver essa coragem para enfrentar o gigante? Ele passou por muitos momentos difíceis. E diante dos momentos difíceis que ele enfrentou lá, cuidando do rebanho do pai dele, em nenhum momento ele se colocou como alguém tímido, tímido no sentido de ser incapaz de encarar a situação e deixar que o leão, por exemplo, levasse a ovelha do seu pai. Ele não se permitia um prejuízo naquele rebanho e ele cuidava daquelas ovelhas com unhas e dentes. E ele então aprendeu a lutar, a encarar leões, encarar bichos gigantes. E ele não sabia, mas Deus estava preparando ele, porque Deus já tinha um plano na vida de Davi. Deus já tinha um plano de fazer com que Davi ele assumisse o trono de Israel, ele fosse rei. Então Deus ele já estava preparando. E aquela situação ali com o Golias, olha, eu já falei até isso no vídeo. Quando ele encarou lá aqueles bichos, né? Fosse leão, fosse urso, ele estava lá no anonimato, né? As ovelhinhas estavam vendo ele, talvez outros pastores, mas não o povo. E Deus reservou aquele momento ali daquela dificuldade de encarar o gigante na frente de todo o povo, na frente de todo o exército. Sabe para quê? Para mostrar para o povo quem era Davi, para que o povo conhecesse Davi e conhecesse, sabesse que mesmo ele sendo uma pessoa de baixa estatura naquela época, um jovem que ainda não tinha preparo técnico ali de armamento, de lidar com armamento, né? Mas ele era um rapaz qualificado, porque ele era corajoso.
Momentos difíceis nos capacitam para viver o propósito de Deus na nossa vida, né? É isso que essa reflexão eu gostaria de pensar com você hoje. Os momentos difíceis que Davi passou, esses momentos contribuíram para que Davi viesse a ser honrado, a viver o propósito de Deus lá na frente, porque Deus já tinha o plano de fazê-lo rei, mas ele teve que passar pelo processo. E todo aquele processo fez com que ele estivesse habilitado, capacitado, porque muitas das vezes a gente quer a bênção, mas a gente quer passar o processo, a gente quer pular o processo, então a gente não quer passar. Às vezes Deus chama a gente no secreto. E a forma de Deus chamar a gente no secreto é muitas das vezes permitindo lutas na nossa vida. Portanto, não subestime quando vier uma luta sobre a sua vida. Quando vier um ataque de um leão, de um urso, quando você tiver de encarar um gigante, não é? Ore a Deus, peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te ajudar como você enfrentar as situações. Nos momentos mais difíceis, que você vai ter as maiores experiências com o Senhor. Foi assim na vida de Davi e assim na nossa vida também. Portanto, não fique se perguntando, meu Deus, por que eu estou enfrentando essa situação tão difícil? Meu Deus, por que essa luta não para logo? É porque Deus está te treinando, Ele está te capacitando. Não murmure, não chute o balde, não abandone o processo, porque você passando por esse processo, lá na frente tem uma vitória linda reservada para você. E se você abandonar o processo, o que vai acontecer? Você volta lá para o final da fila de novo, porque a vida é assim. E você recomeça um outro processo que a gente não sabe como vai ser, você não sabe no que vai dar. Então você já está no processo, de repente você já está na metade ou quase no final. Suporta o processo, porque Deus tem um propósito, o propósito de Deus é lindo. Momentos difíceis servem para te aproximar do Senhor. Deus, ele gera mais temor no nosso coração. Ele eleva a nossa fé, ele aumenta o nível da nossa confiança, até mesmo a nossa segurança, porque se a gente passa a confiar mais no Senhor, a nossa segurança, a nossa confiança em Deus também ela é aumentada. Então, não sei como é que você está vivendo, como é que está a sua situação, os momentos difíceis que você está passando, mas eu quero que você lembre que em lugares de humilhação, Deus, ele tem honra. Em tempos de dificuldades, Deus, ele te prepara para o melhor dele. E quando você assume um compromisso real, um compromisso fiel, firme mesmo com o Senhor, ele honra você. Tem gente que diz assim, Kelly, você acredita nisso? Que a gente obedece a Deus para receber recompensa? Ele não tem uma recompensa pela indisciplina? A própria palavra de Deus fala lá em Deuteronômio, nosso Deus mudou, ele muda porque foi Velho Testamento e Novo Testamento? Não. Lá em Deuteronômio ele diz que os obedientes serão recompensados pela sua obediência. Você pode ler Deuteronômio 28, capítulo 6. Você pode ler os benefícios de uma vida de obediência. Ele continua recompensando o obediente, o fiel. Salmo 18, com o fiel te mostras fiel, com o justo te mostras justo. E isso não foi só na vida de Davi, é na minha e na sua vida também. Então, aqueles que assumem um compromisso com o Senhor, Deus, ele tem uma recompensa. Tem recompensa no céu e tem recompensa aqui na terra também. Sabe para quê? Para mostrar para o inimigo das nossas almas que ele é Deus, que ele honra, não é? Então, não ande de acordo com a sua visão. Davi não andou de acordo com a visão humana dele. Davi olhou para o Senhor e buscou andar debaixo da visão do Senhor. Foi por isso que ele venceu o gigante. Vejam, ele não aceitou lá a armadura lá de Saul. Ele foi nas pedrinhas. Deus, às vezes, ele surpreende a gente. Ele age através do improvável. E ele surpreende a gente. Então, deixa Deus fazer na sua vida. Não queira você dar ajuda para Deus. Descansa no Senhor e deixa Deus fazer. Passa pelo processo, pede sabedoria a Deus de como você vai passar por isso aí. E acredite, no final desse processo, Deus tem bênção para você. Deus tem vitória. Esse momento de dificuldade vai servir, sabe para quê? Já está servindo para te forjar para dias melhores, para você vivenciar o propósito do Senhor. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Abençoa, Deus, essa vida que está aí, anima ela, encoraja, fortalece, para ela continuar vivendo o processo,
Senhor, e saber que o Senhor, ao final de tudo isso, tem um lindo propósito para cumprir na vida dela. Fortalece ela, supre suas necessidades, dá livramento, renova a esperança e as forças, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso, ele está de braços abertos para te receber. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.